Imagine se você pudesse aprender sobre manipulação estudando tiranos que já passaram pela história da humanidade. É sobre isso que a gente vai começar a falar nessa série de vídeos e se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou Álvaro Biano, psicoterapeuta, psicossomatoanalista e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Nero, essa figura histórica que fez tão mal ao povo que ele governou lá atrás. A gente vai mergulhar a fundo num tema que à primeira vista ele pode parecer coisa de história antiga, mas acredite, as lições que a gente vai falar a respeito, elas são mais atuais do que nunca e vão ajudar muito você. Vamos lá, vamos decifrar a mente tirânica de Nero. Isso daqui eu espero que seja um guia histórico para identificar e combater a manipulação moderna na sua vida, no seu dia a dia. Quando você ouve o nome Nero Cláudio César Augusto Germânico, tá louco, né? Podia ser nome de rei mesmo. Ou simplesmente Nero, o que vem à sua mente? Já ouviu falar desse cara? Se sim, provavelmente o que venha ou o que vai vir à sua mente serão imagens de poder absoluto, extravagância desmedida e até um toque de loucura. Nero foi imperador romano de 54 a 68 d.C. e ele se tornou uma figura icônica, quase que a própria definição de um líder sem escrúpulo algum, cuja vaidade e a impulsividade fizeram com que ele cometesse crueldades e manipulações indescritíveis. Mas Nero, ele também tinha um outro lado, ou será que não era bem um outro lado? Ele foi patrono das artes e também um perseguidor implacável de cristãos. Era um construtor megalomaníaco e muitos suspeitam, inclusive historiadores da atualidade, que ele tenha sido responsável pelo grande incêndio de Roma. Já ouviu falar nesse episódio? Ele é um caso fascinante e assustador para que a gente possa entender as profundezas de uma mente autoritária e seus mecanismos de controle. Mas aqui está um ponto, ó. Nero não é apenas uma curiosidade histórica. Não é para isso que eu trouxe ele aqui para o canal. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você agora. No nosso mundo de hoje, onde a informação nos atinge de todos os lados e a influência está por toda parte, esses mesmos padrões tirânicos e manipuladores persistem. E eu acredito que você já deva ter, inclusive, percebido isso. Podem estar sob outra máscara, talvez um pouco mais sutis, só que eles continuam presentes. Essas mentes tirânicas, elas não apareciam só lá atrás, nos impérios antigos. Uma mente tirânica, ela pode aparecer em um líder, por exemplo, corporativo carismático, que explora a sua equipe, sem a equipe perceber. Uma figura política que distorce a realidade para se manter no poder. Um guru que rouba seus seguidores, ou até relacionamentos pessoais onde o controle e a coerção tomam conta desse relacionamento. E é justamente por isso que a autodefesa psicológica não é apenas uma boa ideia, ela é essencial e é esse um dos grandes objetivos meus aqui no canal. E não se trata de paranoia, mas de ajudar você a aguçar o seu olhar crítico para perceber as intenções por trás das palavras e das ações das pessoas. Especialmente quando essas pessoas elas querem controlar você, quando querem controlar um grupo ou até uma sociedade inteira. Presta atenção numa coisa, quando a gente estuda o estilo de manipulação de um cara como Nero, por exemplo, não é com o intuito de julgar alguém que já morreu há quase 2000 anos, 2 milênios. É usar isso como uma ferramenta prática no seu dia a dia. Quando a gente destrincha as táticas de um dos maiores manipuladores da história, como que ele utilizava a sua retórica para seduzir as pessoas, como que ele usava estrategicamente o medo, a habilidade que ele tinha de isolar os seus adversários, de jogar com a culpa e a constante autojustificação, nós podemos nos armar, nos proteger para identificar e resistir às táticas semelhantes no nosso tempo, porque sim, isso acontece muito nos dias de hoje. E talvez você que esteja aqui nesse vídeo já tenha passado por isso. Sendo assim, considere esse mergulho histórico na mente de Nero como se fosse um farol de alerta. Esse assunto está aqui para nos iluminar, relacionado aos perigos da autoridade sem freios e da falta de escrutínio. Eu quero convidar você para fortalecer a sua resiliência mental, questionar mais aquilo que acontece à sua volta e proteger a sua autonomia de um mundo onde verdades, muitas vezes flexíveis, por assim dizer, né, e a influência podem ser uma arma poderosa. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você agora. Se defender psicologicamente não é um luxo. A autodefesa psicológica, na realidade, ela é fundamental
para poder manter você saudável emocionalmente, livre individualmente e íntegra nos seus princípios e valores. Feito isso, vamos entrar mais a fundo agora, a mente desse cara? Bom, para entender de fato que nós vamos falar de Nero, a gente precisa olhar para como ele chegou ao trono imperial. Nero nasceu com um outro nome, Lúcio Domício Arenobарdo, em 37 d.C. A sua ascensão não foi exatamente uma sucessão natural, ela ocorreu de um drama político meticulosamente orquestrado. Seu pai morreu quando ele tinha só 3 anos de idade, e a força dominante em sua vida passou a ser a sua mãe, Agripina a Jovem. Você já deva ter ouvido falar desse nome. Uma mulher de ambição implacável e astúcia política incomparável, né? À toa que ele se tornou também, Nero se tornou quem se tornou. E detalhe importante, Agripina era uma manipuladora de primeira linha. Agripina via seu filho como um bilhete para o poder supremo. A primeira grande jogada de Agripina nesse jogo de xadrez imperial foi se casar com seu tio, o imperador Cláudio, em 49 d.C. Não satisfeita apenas em ser imperatriz, ela manobrou astutamente Cláudio para adotar Nero, que era um adolescente na época. Embora Cláudio ele tivesse seu próprio filho biológico, através de persuasão e da remoção estratégica de oponentes da corte, Agripina ela garantiu que Nero fosse posicionado como o sucessor preferencial de Cláudio. Como que ela fez isso, afinal de contas? Ela cercou Nero de tutores influentes, como o filósofo Sêneca, muito conhecido por nós, ou pelo menos por aqueles que gostam de filosofia hoje em dia, e o prefeito pretoriano Burro, que foram cruciais em seu início de reinado, mas inicialmente também serviram como instrumentos de influência por parte dela. Detalhe importante, esse prefeito pretoriano Burro, de burro ele não tinha nada, tá? Só o nome. Em 54 d.C., Cláudio morreu. Suspeita-se amplamente que envenenado por Agripina, e Nero, com apenas 17 anos, subiu ao trono. Inicialmente, o reinado de Nero ele foi recebido com otimismo. Por quê? Porque como ele era orientado por Sêneca e Burro, seus primeiros anos foram surpreendentemente bons. Foram marcados por reformas administrativas e uma imagem de benevolência e moderação. Período esse chamado inclusive de quinquênio de ouro pelos historiadores, que significa 5 anos de ouro. Mesmo por trás dessa fachada de jovem imperador bem intencionado, os primeiros sinais de seu caráter manipulador, egocêntrico, psicopata começavam a surgir. A primeira grande baixa da sua ambição foi o próprio Britânico, lembra? O filho legítimo de Cláudio, que deveria ter sido o imperador, e não Nero. Embora Nero tivesse ultrapassado na linha de sucessão Britânico, ele ainda assim considerava o próprio Britânico como uma ameaça latente, um lembrete constante de que a legitimidade de Nero no trono ele era artificial, não era realmente por consanguinidade. Em 55 d.C., Britânico morreu misteriosamente durante um banquete, envenenado, de acordo com os maiores, a maioria dos relatos históricos. Esse ato brutal e precoce mostrou a capacidade arrepiante de Nero eliminar friamente qualquer obstáculo ao seu poder, revelando desde cedo uma crueldade calculada que ia muito além de sua pouca idade. Mas não para por aí não. Em seguida, a própria mãe de Nero, Agripina, sua mentora e protetora, se tornou um alvo. À medida que Nero buscava mais autonomia e ressentia a influência opressiva da sua mãe, que era outra psicopata narcisista, sua dinâmica de poder se inverteu completamente. Como que Nero fez isso? Primeiro, começou a isolar Agripina gradualmente, despojando ela de seus privilégios e seus aliados. A crescente independência de Nero e a determinação dele se libertar da tutela da sua mãe culminou no assassinato de Agripina em 59 d.C. Essa série de coisas são testemunhos da mente que desde cedo entendeu a necessidade de consolidar o poder, eliminando qualquer força que pudesse rivalizar ou confrontar nela. Esse jovem imperador psicopata que antes era um peão se tornou rapidamente um jogador implacável com um domínio crescente sobre as táticas de manipulação e controle que estavam à sua disposição e que, detalhe importante, lembra? Ele tinha aprendido desde cedo lá com a sua mãe. Com sua mãe e Britânico estrategicamente fora do caminho, mortos, Nero não apenas consolidou seu poder, ele refinou um repertório complexo de táticas de manipulação que definiriam seu reinado e o solidificariam como mestre da coerção e da persuasão. E isso para nós aqui no vídeo que é muito importante entender. Seu método não era apenas força bruta, embora ele certamente não se esquivasse dessa força bruta, ele usava força bruta, mas ele dançava, por assim dizer, uma dança entre carisma sedutor e intimidação velada, projetando uma imagem de bom moço enquanto ele destruía qualquer oposição à sua volta.
Presta bem atenção nesse ponto, porque daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão para analisar os dias atuais. Você vai perceber como hoje em dia, se é que já não percebeu, isso acontece e acontece muito. Uma das táticas mais óbvias de Nero foi gerenciar sua imagem pública e usar o carisma para persuadir. Desde aqueles primeiros anos do Quinquênio de Ouro, Nero cultivou a imagem de um líder benevolente e culto. Lembra lá no início do vídeo que eu falei sobre as artes? Sua paixão pelas artes, poesia, música, teatro, corrida de biga, não era apenas algo pessoal, era uma ferramenta política. Ao se mostrar publicamente como artista, ele se conectava com as massas, as pessoas do povo, criando um vínculo emocional e desviando a atenção das suas próprias decisões políticas mais controversas. Os grandes espetáculos que Nero promovia, os jogos, os gladiadores, os banquetes, eles eram finamente calculados para cativar o povo comum, projetando nesse povo uma autoimagem de generosidade e esplendor imperial mesmo durante tempos econômicos péssimos, difíceis. Isso criou um sentimento de lealdade e dependência do benfeitor imperial por parte do povo que fazia com que Nero se tornasse ainda mais poderoso. Ele se transformou numa figura de entretenimento e adoração, quase que um deus. E isso, logicamente, passou a obscurecer a natureza autoritária, psicopata, assassina de Nero. Só que, ao mesmo tempo que ele agia dessa forma, ele empregava a tática de isolamento sistemático e eliminação de oponentes. Isso não era apenas sobre rivais diretos. À medida que Nero ele foi ficando cada vez mais paranoico, a necessidade dele de controle se intensificava. Figuras que antes foram seus aliados ou mentores como Sêneca e Burro foram gradualmente marginalizados e eventualmente forçados a cometer suicídio ou assassinados sob falsas acusações. A conspiração de Pisão, um suposto plano para assassiná-lo, serviu como um pretexto perfeito para eliminar, para expurgar inúmeros senadores, cavaleiros e cortesãos que poderiam representar qualquer ameaça real ou imaginária. Ele usou a acusação de maiestas ou traição como uma arma legal potente. Eu vou abrir um parênteses aqui e lembra que, olha só que interessante, né? Traição, lembra muito do que hoje em dia parece que a gente vê nas mídias aí, né? Atentado contra X ou Y de direito, enfim. Vamos continuar aqui, eu só quis dar como que eu posso dizer, uma breve relembrada só. Mas continuando, ele usando essa acusação de maiestas ou traição como arma legal, permitiu a execução sumária, sem julgamento de adversários e a confiscação de suas fortunas. Isso fazia com que ele intimidasse qualquer um que ousasse questionar sua autoridade, criando um clima de medo onde a lealdade era comprada com a sobrevivência. Ou você é leal a mim ou você morre, simples assim. Ou, em outras palavras, ou você é leal a mim ou você vai para cadeia. Ou você fala só bem de mim ou você vai preso. Outra técnica fundamental neuroniana, como alguns dizem, né, que proveniente de Nero, era a projeção de culpa e a distorção da narrativa. O exemplo mais flagrante foi o grande incêndio de Roma em 64 Era Comum. Olha só. A indignação pública e as crescentes suspeitas de que ele próprio havia orquestrado o desastre para abrir espaço para sua Domus Aurea, que era um projeto megalomaníaco da cabeça dele, passou a ser tão grande que Nero ele precisou desviar a atenção de forma astuta, a atenção das massas contra ele de forma astuta. O que ele fez? Ele orquestrou uma campanha para culpar uma minoria recém-surgida e incompreendida. Adivinha quem? Os cristãos. Ao estigmatizá-los como inimigos do Estado e da humanidade, ele canalizou a raiva pública para um bode expiatório conveniente, consolidando a opinião contra um grupo vulnerável, ao mesmo tempo purificando a sua própria imagem. Ele se apresentou como Salvador, que reconstruiria a cidade, desviando convenientemente a atenção da sua própria culpabilidade suspeita. Finalmente, Nero dominou o controle de informação e a propaganda. Olha só que interessante, a gente viu isso acontecer na Primeira Guerra Mundial, na Segunda em especial, né, por parte dos alemães. Conte 1000 vezes uma mentira que ela se torna verdade. Não tem um lema assim, né? Através de editos imperiais, estátuas e moedas, a imagem de Nero era constantemente reforçada como um líder divinamente nomeado. As sessões do Senado, embora teoricamente independentes, eram na prática meros carimbos para os seus desejos pessoais. Quando alguém ia contra Nero, esse alguém era silenciado. Quando alguma decisão era contra
que Nero queria era reescrita, garantindo que a versão oficial dos acontecimentos, a versão dele, fosse a única a prevalecer. Interessante que hoje a gente vê isso, né? Também nos dias atuais, nos governos por aí. Seu estilo de manipulação era, portanto, uma tapeçaria tecida com fios de sedução artística, eliminação implacável de quem ia contra ele, desinformação, a famosa fake news estratégica e controle absoluto da narrativa. Olha a palavrinha mágica, narrativa, a gente ouve tanto isso nos jornais, né? Narrativa, temos que controlar a narrativa desse ou daquele deve ser essa ou aquela. Isso fez com que ele se tornou um estudo de caso fantástico e extremamente vívido relacionado à aquisição de poder, manutenção e abuso desse poder. A tirania de Nero, construída sobre uma base de manipulação incessante e eliminação sistemática de oponentes, não pôde deixar de ter consequências profundas e devastadoras para a sociedade romana. O que acontece quando um psicopata entra no poder, né? O que se seguiu à sua consolidação de poder foi um período marcado por uma crescente atmosfera de medo, instabilidade e uma corrosão das próprias fundações que sustentavam o império. Uma das consequências mais imediatas e prejudiciais foi a erosão das instituições tradicionais e do Estado de Direito. Opa, olha outro ponto interessante aí, né? Esse cara entrou no poder e ele destruiu as instituições tradicionais e o Estado de Direito foi pro ralo. O Senado, antes um corpo deliberativo com influência considerável, foi gradualmente despojado de seu poder, transformando-se em pouco mais do que um carimbo para os caprichos imperiais. Simplesmente o Senado romano nessa época não valia de nada. Acusações de traição tornaram-se ferramentas convenientes para eliminar qualquer voz dissidente, independentemente da verdade por trás das alegações. Senadores e figuras proeminentes foram forçados a cometer suicídio ou executados sumariamente, muitas vezes tendo seus bens confiscados pelo imperador, o que alimentou tanto a paranoia de Nero quanto sua megalomania construtiva. Essa arbitrariedade imperial desmantelou a previsibilidade e a confiança no sistema legal, minando a meritocracia e incentivando a bajulação em detrimento da competência. Que interessante, né? Quando a gente para analisar o que aconteceu com o Império Romano, que destruiu o Império, que acabou com aquele que era uma das grandes potências mundiais de sua época, interessante como a gente vê coisas muito parecidas hoje em dia em certos países, né? Seria cômico se não fosse trágico, mas enfim. O clima de medo foi intensificado pela presença de delatores ou informantes. Cidadãos, mesmo os de mais alta patente, viviam sob vigilância constante, cientes de que qualquer palavra ou gesto mal interpretado poderia levar à sua ruína. Essa cultura de denúncia e suspeita generalizada não só desintegrou a confiança interpessoal, mas também encorajou a deslealdade e o oportunismo, à medida que os indivíduos buscavam se proteger ou progredir às custas de outras pessoas. Ai, ousado, parece que eu tô falando de hoje em dia, não tô falando do Império, teve um psicopata no poder há quase 2000 anos. A paranoia de Nero se refletia na população, criando uma sociedade onde honestidade e integridade eram perigosas. Agora, vamos analisar como que se tornou a economia nessa época? Economicamente, o reinado de Nero foi uma montanha-russa. Sua extravagância, exemplificada por seus grandes espetáculos, pelos enormes custos de reconstrução de Roma após o incêndio, especialmente pela construção de sua Domus Aurea, impôs um fardo financeiro colossal à população e ao país. Essas despesas eram frequentemente cobertas por impostos extorsivos, roubos à população e pela confiscação arbitrária de propriedades de famílias ricas, desestabilizando a economia e gerando ressentimento em várias camadas da sociedade. Enquanto pão e circo mantinham a plebe romana relativamente satisfeita, as províncias e a elite arcavam com o peso do desperdício imperial. Realmente, eu não sei se eu estou falando de Nero e de Roma antiga ou se eu estou falando de certos países de hoje em dia e de certas sociedades de hoje em dia, tão próximas a nós. Enfim. Socialmente, a tirania de Nero se manifestou na fragmentação e na polarização política. Olha outra palavrinha que está em voga hoje em dia, né? A perseguição aos cristãos, interessante que hoje no mundo todo está começando isso de forma mais forte. Mais de 380 milhões de cristãos no mundo sofrem perseguição ou discriminação por causa da fé, de acordo com dados da ONG International Open Doors. Isso significa que 1 em cada 7 cristãos no planeta não é livre para praticar a sua religião. Um alerta mundial sobre a repressão religiosa na China. Nas últimas semanas, mais de 30 pastores e líderes religiosos
foram presos ou desapareceram. Nesta semana, nós tivemos a divulgação de que mais de 7.000 cristãos foram mortos na Nigéria. Após o grande incêndio que aconteceu, demonizando e vitimizando uma minoria pequenininha, quase não tinha voz na época, estabeleceu um precedente sombrio para futuras perseguições e revelou a capacidade do poder de criar bodes expiatórios para desviar a culpa. A sociedade romana, antes relativamente coesa em sua estrutura cívica, começou a rachar sobre a pressão da desconfiança e da arbitrariedade. Em última análise, o controle firme e manipulador de Nero gerou uma profunda alienação. As pessoas ficaram alienadas. Sabe o que é alienação? Ficaram viajando, né? Ficaram fora da realidade. Suas ações, os assassinatos familiares, expurgo senatorial, o Senado, seu tratamento de Roma após o incêndio e a crescente autocracia corroeram a lealdade de todas as facções da sociedade. O imperador, que se imaginava um deus artista, acabou se encontrando isolado, cercado por um véu de medo e uma série de revoltas militares que em 68 d.C. culminaram na sua queda e suicídio, deixando para trás um império abalado e uma legião de lições sobre os perigos do poder sem freios. E é interessante notar que hoje a gente vê quase que um copia e cola disso em alguns países por aí, em algumas sociedades por aí. Esses tiranos no poder não entendem que a consequência uma hora ou outra sempre vem. Mas, enfim, como que isso nos ajuda nos dias de hoje? Analisa comigo, mesmo que os cenários sejam totalmente ou drasticamente diferentes, talvez não tão drasticamente assim, mas a gente está falando de um império antigo versus a sociedade complexa e globalizada de hoje em dia, do século XXI, as táticas de manipulação empregadas por Nero permanecem perturbadoramente relevantes e atuais. Em vez de serem relíquias históricas, elas estão aí, em várias esferas, muitas vezes disfarçadas sob uma camada de modernidade, de legitimidade, de defesa ao Estado democrático de direito, em defesa à Constituição, em defesa a tantas outras coisas que a gente vê por aí. Liberdade de expressão. Analisar essas ressonâncias, ela é crucial, porque a gente pode desenvolver com isso uma autodefesa psicológica que a gente, com uma ideia no início desse vídeo. O gerenciamento da imagem pública e o uso de carisma de Nero, uma marca registrada nas suas performances artísticas e nos seus grandes jogos, encontra certos paralelos diretos na política e no marketing contemporâneo. Líderes políticos investem pesadamente em campanha de imagem que os retratam como salvadores. Nem Jesus Cristo trouxe água para aqui, eu trouxe, né? O povo, salvador do povo, né? Eu é que estou tirando você da fome, da miséria. E eles usam carisma e oratória para cativar eleitor e desviar a atenção de seus fracassos ou das suas decisões ruins e impopulares. Influenciadores digitais constroem personas meticulosamente detalhadas, vendendo estilos de vida e opiniões que buscam engajamento e lealdade, muitas vezes instrumentalizando as emoções dos seus seguidores, fazendo com que esses seguidores se emocionem, se sintam compelidos a ter dó, ter pena desses influenciadores. Empresas usam campanhas de responsabilidade social para mascarar a prática exploradora, enquanto que os famosos gurus da autoajuda e os líderes de cultos modernos empregam retórica de forma a seduzir o povo, as pessoas e performances para atrair e reter e segurar essas pessoas, esses seguidores, prometendo solução milagrosa ou iluminação, tudo enquanto exerce controle sobre as vidas dessas pessoas. A tática de isolar e eliminar o oponente, que Nero aplicou lá atrás brutalmente contra Britânico, Agripina, os senadores, seus tutores, se manifestam hoje de maneiras mais sutis, mas igualmente eficazes. Por exemplo, em ambientes corporativos, empresariais, isso pode envolver marginalizar funcionário dissidente, sabotar a reputação ou excluir a equipe que questiona a autoridade do dono da empresa ou dos diretores da empresa, levando a demissões disfarçadas de pedidos de demissão, quase que compulsório. Na política, a gente vê a desqualificação sistemática de adversário, a criação de listas negras ou campanhas difamatórias para destruir a credibilidade de qualquer um que ouse desafiar o poder estabelecido pelo sistema. A cultura do cancelamento, embora muitas vezes legítima, né? Ou muitas não, mas por algumas vezes legítima, pode ser manipulada para silenciar vozes críticas ou punir desproporcionalmente aqueles que vão contra o sistema, servindo assim como uma ferramenta de coerção social.
Quanto à projeção de culpa e distorção da narrativa, o exemplo do grande incêndio de Roma e a culpa atribuída aos cristãos é um manual de manipulação em massa que é aplicado hoje pelos poderosos. Só que hoje essa tática é diferente. Governos culpando inimigos externos ou minorias perigosas por crises internas. Empresas culpando consumidores ou fornecedores por falha dos seus próprios produtos e indivíduos que praticam gaslighting, que a gente já falou muito aqui no canal. Inclusive tem vídeo aqui em cima no card aparecendo. Indivíduos que praticam gaslighting em relacionamento distorcendo a realidade para que a vítima duvide da sua própria sanidade e aceite a culpa. Culpa de uma prática de um abuso feito pelo abusador. Campanhas de desinformação e notícias falsas são a versão moderna da propaganda neroniana que a gente conversou, criando bode expiatório e narrativa paralela para justificar a ação controversa e desviar a atenção de das verdadeiras fontes de problema da sociedade. E finalmente a gente chega no famoso controle de informação e propaganda, que Nero exercia através de editais e do próprio Senado. Hoje, encontram sua expressão mais potente nas mídias digitais. A gente tem hoje algoritmos de mídia social que criam bolhas de informação, proliferam nas plataformas de comunicação controladas que permitem a curadoria e o reforço de certas narrativas específicas, bombardeando o povo enquanto suprime as vozes dissidentes. As notícias que são a favor do regime são extremamente impulsionadas, enquanto aquelas que procuram da melhor forma possível mostrar a verdade dos fatos reais, a verdade real dos fatos, são quase que sufocadas. Regimes autoritários modernos investem pesadamente em censura e veículos de mídia controlados pelo Estado para moldar a opinião pública e manter o controle. A onipresença, entre aspas, de assessores de imprensa e estrategistas de comunicação garante que essa verdade oficial, entre aspas, seja que prevalece. Exatamente o que Nero buscava fazer na época dele. Você está percebendo como que, entre aspas, não tem muita diferença do que acontecia antes com aquilo que está acontecendo hoje em dia? E olha só, essas ressonâncias, elas não são só analogias, são evidências da natureza atemporal de uma mente manipuladora. Psicopata de 2000 anos atrás e psicopata hoje em dia pensam do mesmo jeito, agem da mesma forma, usam as mesmas estratégias, é quase que um manual de instruções. Então, quando você reconhece esses padrões nos nossos dias, a gente consegue já desde o início desenvolver um escudo contra a coerção e proteger nossa autonomia individual e coletiva. Sendo assim, quero dizer uma coisa para você aqui. Diante dessas táticas manipuladoras persistentes de líderes de hoje em dia, de figuras autoritárias, faz-se extremamente necessário construir uma armadura psicológica, e não como uma mera metáfora, mas sim como um conjunto de estratégia ativa para salvaguardar a sua autonomia individual, a sua mente e o seu coração. E uma das formas de fazer isso é por meio da terapia. Então, eu quero fazer um convite para você a partir de agora. Se você sempre quis participar de um processo terapêutico extremamente eficiente, de alto impacto e que, além de tratar você emocionalmente, ainda trouxesse para você conhecimento da parte nutricional, física, comportamental, além da emocional, com processos guiados e com muita troca de ideia, então esse é o seu momento. Eu estou abrindo aqui, a partir de hoje, 50 vagas para a primeira turma de terapia em grupo em muitos anos. Faz muito tempo que eu não abro turma de terapia em grupo, então essa é a primeira vez que eu reabro isso, pelo menos nos últimos 5 anos, e você vai ter a oportunidade de, durante 12 meses, estar comigo 2 vezes por mês em eventos de 2, 3 horas de duração, onde além de processo terapêutico vai ter muito conhecimento compartilhado com você. E eu digo uma coisa, se você pegar vídeos mais antigos meus aqui do canal, em especial se você é assinante aqui do canal, verificar os processos terapêuticos guiados em live e o resultado do pessoal que participa, você vai ver que realmente terapia em grupo funciona e funciona muito bem. Em especial quando você tem uma linha de raciocínio que você consegue seguir por um bom tempo. Por isso que é um sistema de assinatura. Então quando você entrar na terapia em grupo, você vai pagar uma fração, literalmente uma fração do que você pagaria por uma sessão de terapia comigo. E você vai ter acesso mensalmente aos nossos 2 encontros, mais um monte de material que vai ser disponibilizado no grupo exclusivo nosso do Telegram, não vai ser pelo WhatsApp. E além disso, processos terapêuticos. Eu quero ensinar você a se cuidar emocionalmente, mas além disso, você vai ter contato com outras pessoas e que, claro, desde que essas pessoas elas queiram se revelar, elas queiram conversar, vocês vão poder trocar ideia. Eu vou deixar aqui embaixo
desse vídeo um link de WhatsApp para você entrar em contato com a nossa equipe e receber mais informações sobre o que nós vamos conversar, sobre o que nós vamos tratar, quanto será o seu investimento e como fazer para participar desse investimento. Tenha certeza absoluta que vai fazer uma diferença gigantesca na tua vida. É uma mudança total de paradigma, de mentalidade, de comportamento físico, emocional, nutricional, enfim. Além de uma terapia em grupo, vai ser praticamente um cursinho que eu quero dar para cada um de vocês que participarem comigo dessa jornada. Como eu não consigo dar conta de mais de um grupo, então assim que a gente fechar as 50 vagas, aí eu vou encerrar essa publicidade. Enquanto essas 50 vagas não estiverem encerradas, eu vou manter a publicidade no ar. E a gente só vai começar a hora que tiver os 50 alunos, os 50 participantes desse grupo fantástico de terapia junto comigo. Tá certo? Então convido você a participar, a fazer parte desse grupo e melhorar cada vez mais a tua saúde e aprender ao final a ser o seu próprio terapeuta, o seu próprio cuidador ou cuidadora. Tá certo? Beijo! Te espero no grupo. Até mais. Clica aqui no link e vem comigo. E eu quero, para finalizar aqui o vídeo, deixar para você algumas dicas do que você pode fazer para já começar a construir a sua defesa. Primeira coisa, desenvolva o pensamento crítico. Isso é fundamental para você. Lembra, Nero controlava a narrativa, né, como ele fez lá com os grandes incêndios de Roma. Agora, eu quero perguntar para você, e você, como você vai se proteger contra as narrativas mentirosas que as pessoas e o mundo à sua volta te trazem? Bom, uma das formas é você, por exemplo, desenvolver esse pensamento crítico por meio de perguntas. Você pode se perguntar, por exemplo, quem é que se beneficia com essa narrativa que eu estou ouvindo aqui? Essa é uma pergunta. A outra, quais os dados vão sendo omitidos para que eu acredite nessa narrativa, nessa conversa? Uma outra pergunta, existem outros vieses, outras formas de pensar diferentes? Existe evidência de que aquilo que eu estou ouvindo é verdade? Desenvolver o pensamento crítico ele é fundamental para que você possa bloquear a aceitação passiva de informação. E você para de acreditar naquilo que literalmente enfia um goela abaixo em você. Essa é a primeira dica. Uma outra dica também importantíssima é consolidar, por assim dizer, o seu autoconhecimento. O autoconhecimento que você tem relacionado a si mesma, a sua autonomia pessoal. Lembre-se, usando o exemplo ainda de Nero, manipuladores como Nero, eles exploram as nossas vulnerabilidades. Eles exploram os nossos desejos mais profundos, nossos medos. Então, quando a gente se conhece, quando nós conhecemos os nossos próprios valores, nossas próprias crenças, nossos próprios limites, nossas crenças inegociáveis, que você tem, assim como eu e todos nós, temos crenças que nos limitam e crenças que são inegociáveis. Fazem parte da nossa personalidade, nossa ideologia pessoal, nosso caráter, da nossa hombridade, da nossa honra. Então, quando nós entendemos os nossos próprios princípios e valores, né, para juntar tudo isso num conjunto só, a gente consegue impedir que essas pessoas manipuladoras elas nos controlem, porque a gente aumenta a nossa capacidade de dizer não, de discordar de uma pseudo-autoridade, por mais carismática que essa autoridade seja. A autoconfiança, lembre-se, é o principal antídoto contra a sedução de pessoas poderosas que querem nos controlar ou nos amedrontar, mesmo de forma velada. Então esse segundo ponto é importante também. Um outro ponto importantíssimo, e tem muito vídeo sobre essas coisas que eu estou falando aqui no canal, tá? É vital ser capaz de reconhecer padrão de comportamento manipulador. Isso é fundamental. E tem muito vídeo, vou pedir até pro editor colocar aqui nos cards e aqui nos links, tem muito vídeo que eu falo sobre isso, aqui mesmo no canal. Presta atenção naquela conversinha fiada sedutora, na projeção de culpa sobre você por parte de manipuladores. Eu só fiz isso porque você fez aquilo, então a culpa é tua, direto ou indiretamente. Toma cuidado com gaslighting, tem vídeo aqui no canal, vai aparecer card aí, ó. Tem vídeo no canal falando especificamente sobre gaslighting, porque o gaslight faz você duvidar da tua própria mente, da tua própria realidade, daquilo que você sabe que aconteceu, mas a pessoa quer te fazer de doida, de louca. Te protege contra ameaça velada, criação de bode expiatório. Tudo isso faz parte da estratégia de comportamento manipulador, que Nero usava lá na época dele e que hoje os sociopatas, narcisistas utilizam para tentar nos controlar de uma forma ou de outra. E finalizando, uma última dica para você se proteger: resiliência emocional e habilidade de gerenciar conflito são indispensáveis. Lembre-se disso. Pessoa manipulador, psicopata, narcisista, sociopata frequentemente tenta provocar reação emocional intensa em você para poder te dominar. Raiva, medo, culpa, enfim. Porque isso deixa teu julgamento escurecido, falho. Quando você mantém a calma, quando você pensa antes de agir, antes de responder, quando você pratica a pedra cinza, tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso, você alimenta a tua
estabilidade emocional e desarma o manipulador, porque o manipulador ele se alimenta da nossa instabilidade emocional. Então, se nós não demonstramos instabilidade emocional, automaticamente nós não alimentamos o comportamento manipulador, certo? Então, eu espero do fundo do coração que você tenha gostado desse nosso vídeo de hoje, analisando essa mente psicopata, narcisista, essa mente transgressora que é a mente de Nero, em que você possa utilizar desse conhecimento a seu favor no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado dessa série Mentes Tirânicas, começando com Nero, e dependendo do teu feedback aqui nos comentários, em especial, do teu joinha, do teu like aqui no vídeo, e principalmente se você chegou até aqui no final desse vídeo, né, que é muito importante, eu espero do fundo do coração que você tenha gostado. Dependendo do teu feedback, eu vou continuar aqui com essa série, que eu separei 50 mentes tirânicas pra gente trocar uma ideia aqui no canal. Serão vídeos mais longos, mas tenha certeza absoluta que serão vídeos recheados de informação, e cada um dos vídeos com o seu artigo vinculado. Então aqui mesmo na descrição do vídeo, se você quiser ler o artigo que embasou esse vídeo, escrito por mim, clica aqui, vai lá, que esse artigo está liberado para o público e eu tenho certeza que ele vai potencializar ainda mais o teu conhecimento. Um forte abraço, sucesso, cuide-se, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.